Polêmica. Treinador da seleção brasileira respondeu Neymar após craque rebater a sua não convocação. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Período de data FIFA. O Mengão tem a semana cheia para descansar. Mas o assunto do momento foi a resposta do treinador Carlo Ancelotti a Neymar. O atacante criticou por não ter sido chamado pelo treinador e agora teve que ouvir as poucas e boas. Vamos acompanhar essa treta que está muito legal e no final damos a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Muito boa tarde, gente boa, começando agora o Globo Esporte, claro, papo é seleção brasileira, né? Amanhã, Brasil e Chile, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Esse é o penúltimo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá no ano que vem. Último jogo em casa, Maracanã, imagina a festa, vai estar legal pra caramba, né? Conversar com o Bruno Cortes, que está na Granja Comari, acompanhando aí a preparação da seleção brasileira. Mas são as últimas da Seleça, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, terminou agora há pouco o último treino da seleção aqui na Granja Comari, antes do jogo de amanhã contra o Chile. O pessoal vai almoçar e logo depois, ainda na tarde de hoje, já desce a serra aqui de Teresópolis, região serrana do Rio, em direção ao Rio de Janeiro, onde o time fica concentrado até o jogo de amanhã contra o Chile. Hoje foi dia também de entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, aliás, hoje completando 100 dias desde o anúncio dele como técnico da seleção brasileira. Está cada vez mais ambientado a seleção, está falando português cada vez melhor. Hoje na entrevista, mais uma vez, respondendo as perguntas em português, de vez em quando recorre ao espanhol também, mas também está bem, nota 7 ali, talvez 8 para o português do Ancelotti. E claro, entre outras coisas, falou sobre Neymar. Não foi convocado para esses dois jogos contra Chile e Bolívia, é ausência na seleção, e o Ancelotti admitiu que foi uma decisão técnica. Vamos ouvi-lo. É uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos mirando, evaluando, cada dia, cada jogo, a sua condição física. Muito bem, está explicado, senhor Ancelotti. Ô, Bruno, escalação para o jogo, temos pistas? Temos pistas, Escobar. Hoje na coletiva o Ancelotti já definiu como quarteto ofensivo titular para amanhã. Então a gente tem um campinho para mostrar do que deve ser esse Brasil contra o Chile, com o Alisson no gol, nas laterais Wesley e Douglas Santos, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois volantes Bruno Guimarães e Casimiro, e aí o quarteto ofensivo já confirmado pelo Ancelotti, formado pelo Estevão, João Pedro, Rafinha e Martinelli. O Ancelotti disse que João Pedro vai ser o 9, centroavante ali de referência, disse que ele joga como um 10 também, mas amanhã vai ser 9. A dúvida dele é se o Estevão ou o Rafinha jogam ali um pouquinho mais atrás dele, um pouquinho mais centralizado. Martinelli com certeza pela ponta esquerda, aí Estevão ou Rafinha jogando aberto ou jogando ali um pouquinho mais atrás do João Pedro. Esse deve ser o Brasil para amanhã, beleza, Escobar? A polêmica da convocação, o grande assunto, na verdade, é a questão do Neymar não ter sido convocado. E aí, na convocação, o Ancelotti disse que não tinha relacionado o Neymar por conta de uma lesão. A gente lembra bem. A gente tem essa sonora aí, a gente conseguiu resgatar? Cadê? Vamos ver. Essa foi a primeira convocação do Ancelotti e que o Neymar estava fora da convocação e o Ancelotti deu essa justificativa da ausência do Neymar. Cadê? Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Muito bem, aí usou a questão condição física, né? Aí o que o Neymar fez? Ele falou que não foi convocado por uma questão técnica. Isso teria causado um desconforto. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler a aspa certinha do Neymar
pra gente fazer esse debate aqui. O Neymar falou isso aqui por uma entrevista pra Globo. Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. Acho que não tem nada a ver de condição física. É a opinião do treinador e eu respeito. Já que estou de fora, nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos. E aí o Ancelotti hoje respondeu o que o Flávio Vinick trouxe pra gente, essa fala do Neymar. Obviamente o Ancelotti respondeu. Vamos escutar de novo e aí vamos começar o debate. Aí o Ancelotti respondeu a fala do Neymar desse jeito aí. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade é que he dicho também outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, sua condição física. Mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui e de todos os jogadores que estamos evaluando nesse tempo. Porque a verdade é que... Quando ele fala evoluando, é analisando, né? Avaliando. Ô, Vene Casagrande, quero sua opinião sobre esse assunto todo. O Ancelotti foi muito educado, né, na resposta dele, né? Eu, Fernandinha, particularmente gostei demais da resposta dele, porque ele respondeu a pergunta do jornalista e não entrou em nenhuma polêmica, não desmereceu o Neymar, não fez nenhuma crítica direta ou indireta ao Neymar, apenas explicou. E eu acho que quando, na primeira vez, ele falou sobre a questão física, não foi na maneira literal, como se o Neymar tivesse lesionado. Foi porque na avaliação da comissão técnica dele, fisicamente falando, o Neymar não estava pronto. Eu acho que o Neymar, e todo mundo entendeu, que ele não foi chamado porque o Ancelotti explicou que o Neymar estava com uma lesão. E aí o Neymar respondeu, não, ele não me levou para uma questão técnica. E aí o Ancelotti, de uma maneira brilhante, respondeu, sim, ele está certo. Foi uma questão minha, eu optei por não levá-lo, porque eu analisei vários fatores e um dos fatores é a questão física, que ele não está pronto para assumir uma posição na seleção brasileira nesse momento. Eu acho que sim, não tem polêmica nessa história. Tem a avaliação do treinador e eu particularmente como torcedor e como jornalista fico extremamente feliz de ver um treinador como o Ancelotti fazendo isso, porque anteriormente, com todo respeito ao Dorival Júnior, um dos maiores erros do Dorival à frente da seleção brasileira, quando ele foi numa entrevista coletiva e disse que estava armando a seleção brasileira em cima do Neymar. Não pode fazer isso. O Neymar não está pronto para voltar à seleção brasileira. Olha quanto tempo a gente está debatendo sobre o Neymar. E numa recente entrevista do Leonardo, aquele que tem uma história linda na seleção, enfim, é dirigente, o próprio Leonardo falou isso numa entrevista à ESPN, falou, a gente tem que parar de ficar debatendo sobre o Neymar. Porque se o Neymar estiver pronto, ele vai ser chamado. Alguém tem dúvida disso? Tecnicamente falando, é o nosso melhor jogador. Se ele estiver pronto, fisicamente falando, e outras valências também, é óbvio que o Ancelotti vai chamá-lo. Só que eu fico feliz porque hoje a gente tem um treinador que está acima de qualquer jogador da seleção brasileira, que pode chegar numa entrevista coletiva e dizer, eu não vou chamar o Neymar por conta disso, 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 e todo mundo vai respeitar. Alguém aqui vai ser contra a avaliação do Ancelotti? Não tem como, gente. Tem muita gente que é, velho. Não é possível. Dá chilique tudo em rede social. Não é possível, não tem como você criticar o Ancelotti nesse momento. E de fato, gente, analisando os números do Neymar, ele não está pronto para voltar à seleção brasileira. É torcer para que ele fique pronto para voltar à seleção brasileira. Mas se ele não está pronto, por que o Ancelotti iria chamá-lo? Apenas pelo nome, pelo status? Futebol a gente sabe que ele pode entregar, mas a parte física dele está longe do ideal. Não é porque ele fez 8 jogos seguidos que ele está pronto para voltar à seleção brasileira, muito pelo contrário. Recentemente... E no momento da convocação ele até tinha ali, teve um desconforto, o Neymar, não foi isso? Foi agora? O desconforto o quê? Em relação ao edema muscular? Não foi. Um pouco na época é porque tem o quê? Umas 3 semanas. Isso, na verdade, quem falou não foi o Santos. Foram jornalistas que acompanham o dia a dia do Santos. O próprio Neymar não falou sobre oficial, isso. Né? Mas mesmo assim, ele voltou a jogar recentemente. Ele estaria pronto, ele estaria apto para entrar em campo. Agora, apto para jogar da melhor maneira possível, fisicamente falando, eu não acredito que ele esteja. Tanto é que o Ancelotti não chamou. E se não chamou é porque eles sabem que o Neymar não está pronto. Gente, a comissão técnica faz um estudo minucioso de cada jogador
Olha o Luiz Henrique, por exemplo. Ele está no futebol russo, mas ele foi chamado. Por quê? Porque a comissão técnica do Ancelotti acompanha o Luiz Henrique e está vendo que ele está apto para entrar em campo. Então, gente, não tem como criticar o Ancelotti. Muita gente aqui vai ficar defendendo o Neymar. Meu Deus, como é que não chama o Neymar? Mas não dá mais para jogar com o nome, com o status. O futebol hoje exige muito mais de um jogador apenas da parte técnica. E ele fala uma coisa agora, e na primeira entrevista também, o Ancelotti, que é: a gente já sabe como o Neymar joga. Eu não preciso fazer testes com o Neymar e nada parecido com esse. E ele fala também na primeira coletiva dele, o Ancelotti, como ele prioriza a questão física, como isso é uma potência muito priorizada nas escolhas dele. Até eu acho que pelo jeito que ele joga, o Lucas Pedrosa. Vamos dar um... Fala, pode falar. Não é o jeito que ele joga. É o jeito que o futebol mundial hoje pede. É isso. Gente, olha só. Lembra quando tava papinho de Neymar voltar pro Brasil? Sobre Flamengo, sobre Santos e tudo mais? O que eu falei aqui no programa? Tem cerca de 8 temporadas que o Neymar não faz mais de 30 jogos no ano. 8! A gente tá falando de quase uma década de um jogador que não consegue fazer mais de 30 jogos no ano. O Neymar, ele no imaginário popular, ele é o nosso melhor jogador. A gente tem uma imagem do Neymar que é o Neymar gênio. É o Neymar que foi, principalmente nos últimos anos, o melhor jogador do Brasil. Então, o torcedor brasileiro, principalmente, ele tem aquela coisa de: não, se não for com o Neymar, a gente não vai ganhar. O Ancelotti não tem isso, porque ele treinou os melhores jogadores do planeta durante os últimos 30 anos do futebol. O Neymar, na cabeça do Ancelotti, ele é mais um jogador talentoso que ele está treinando. Só que a questão é o seguinte: técnica e física são complementos. Se você não está bem fisicamente, você não vai conseguir desempenhar tecnicamente o que você sabe. Isso é fato. E o Neymar não está entre os 10 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Se você for fazer uma lista hoje do Campeonato Brasileiro, o Neymar não está entre os 10. E quando eu digo isso, não é sobre o talento, é sobre o desempenho. Você vai colocar vários jogadores à frente do Neymar em participações em gols, em assistências, em desempenho, que estão à frente do Neymar. Ah, mas é o Neymar. Beleza. Dentro da seleção brasileira, no mundo inteiro, existem jogadores que estão melhores fisicamente, desempenhando melhor, num campeonato melhor, com outras valências, com outras atitudes, com outras exigências e que atendem melhor o Carlo Ancelotti. Eu acho que ele vai deixar o Neymar fora da lista final? Eu acho que ele não vai levar essa pressão para ele. Eu não acredito que ele vai levar essa pressão de deixar o Neymar fora da lista. Só que enquanto o Neymar não estiver bem, ele está coberto de razão. O Neymar não está bem para vestir a camisa da seleção brasileira. Não dá para jogar, como o Vene falou, com nome. E o Neymar hoje é um jogador que, repito, ele não desequilibra nem dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito bom, tá? Imagina contra os times da Europa. França, Espanha, Inglaterra, entre outras seleções como Portugal, que é fortíssima, Argentina, que deitou e rolou nas eliminatórias. Hoje o Neymar não merece ser convocado. E o Ancelotti toma uma decisão correta de um jogador que está atrás fisicamente e, digo mais, tecnicamente hoje, já que ele não tem físico, ele não consegue desempenhar o que a gente sabe que ele tem de talento. Então o jogador não pode ser convocado, é simples. Pedrosa, você falou aí sobre números. Eu fui olhar aqui os números do Neymar. A última temporada que ele jogou mais de 30 jogos, isso um ano inteiro, foi na temporada 2016-2017, quando ele fez 45 jogos. De lá pra cá, pelo PSG, por exemplo, em 2017 e 2018, 30 jogos. Esse foi o maior número dele, o máximo. Depois ele jogou bem menos por conta de quê? De lesões. E, gente, é óbvio que ele não queria sofrer lesões. A gente não está dizendo isso aqui, mas ele sofreu. Não tem como a gente não debater sobre isso. Ninguém que sofre lesão Exatamente. Quer sofrer lesão. A gente pode discutir se ele faz a melhor recuperação possível ou não. Foi pro Cruzeiro. A gente pode debater isso, mas ele sofreu não querendo sofrer. A verdade é essa. Mas não tem como, gente. São dados. Fisicamente falando, são dados. Ele não consegue entregar. E o futebol hoje não permite mais que o jogador entre em campo através de nome. Quando eu falo isso, é seleção. Se o Ancelotti tem outras opções, outros jogadores para aquela posição que vão entregar muito mais além da parte técnica, por que ele vai chamar o Neymar só pelo nome? E, Pedrosa, vou ser sincero, se a convocação para a Copa do Mundo fosse hoje, eu acho que o Neymar não estaria. É porque eu acho que é uma estratégia do próprio Ancelotti para mandar um recado. É isso aí. Meu camarada, se você não estiver bem, eu vou te deixar fora. Tem muitas camadas aí, né? Pra mim é um recado. Não adianta você achar que você vai jogar na minha seleção porque você é o Neymar. Eu acho que é claro isso. O Neymar vai lá da entrevista.
Ah, porque, tá vendo? É por questão técnica mesmo, daquele jeito debochado dele, como se ele não tivesse que ficar fora. Cara, ele pode ser melhor do que os outros, mas ele não é maior do que os outros. Ele tem que respeitar os colegas dele que estão lá e que principalmente mereceram a vaga por estarem lá. Então assim, cara, o Ancelotti fala uma coisa, e eu vejo isso também, que é um comportamento sem o Neymar dentro da seleção brasileira também. Porque todo mundo que tá ali vê o Neymar como ídolo. Isso é fato. Isso é indiscutível. Qualquer pessoa que olha o Neymar, qualquer jogador de futebol, olha e fala assim, porra, esse cara aí, ele realmente ele é um talento extraordinário. Só que dentro de campo, meu amigo, o coletivo é mais importante do que o individual. Se você não tiver um coletivo forte hoje, esquece, você não vai ser campeão da Copa. A Copa hoje tem 8 jogos se você chegar até a final. Sim. E aí você tem mais disputa, você tem mais seleções que vão querer jogar aquilo ali, que vão estar mais preparadas. E repito, não é só sobre o Neymar. O ciclo da seleção brasileira foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Se você for pegar os últimos 4 anos da seleção brasileira, são 4 anos desastrosos. Chegou o Ancelotti para tentar resolver uma coisa que talvez nem ele consiga, que é em um ano conseguir fazer com que o Brasil chegue como um dos favoritos para a Copa, o que é difícil pra caramba. Mas assim, pra mim tem muitas camadas, como você disse, e é um recado. Se não tiver bem, aqui você não joga. Eu acho que o recado não é só pro Neymar. Por exemplo, tem um outro nome que a gente pouco tá falando porque o Neymar tá fora. Mas o Rodrigo, por exemplo. É o mesmo recado. É o mesmo recado. Não adianta. Tem um cara que trabalhou com ele. Trabalhou, foi campeão e titular. Pô, é isso. Trabalhou, foi campeão e titular. Por exemplo, eu achei mais estranho, entre aspas, ele não chamar o Rodrigo, justamente por conta dessa situação. Falei assim, cara, o Rodrigo, ele conhece muito. É um cara que ele gosta muito, um jogador que ele gosta muito. Mas quando ele deixa o Rodrigo fora da lista, ele dá um recado muito mais pesado que o próprio Neymar. Porque o Neymar não tá na lista, a gente sabe o motivo. Embora o Neymar tenha respondido com um certo deboche, como o Pedrosa mencionou, mas a gente sabe, fisicamente ele ainda tem muito a evoluir. O Rodrigo não, fisicamente ele tá bem, só que não tá jogando. Mas isso não me fez crer que o Ancelotti ia deixá-lo de fora. E deixou. Então isso mostra como o Ancelotti ele é convicto nas ideias dele. Se não estiver pronto fisicamente e tecnicamente, porque talvez o Rodrigo não esteja pronto tecnicamente, porque está jogando pouco lá no Real Madrid, inclusive agora até mudou de posição. Foi para a ponta esquerda, falou que ia jogar na ponta esquerda. O que é complicado, porque ele vai brigar por vaga na seleção com quem? Com Vinícius Júnior. Bem complicado. Mas enfim, acho que o recado não é só para o Neymar, é para todos os jogadores que querem jogar a Copa do Mundo. Se você não estiver bem, se você não estiver focado, você não vai ser chamado. E digo mais, Vene, a gente fica nessa expectativa do Neymar voltar fisicamente a ser quem ele é. Talvez ele nunca volte a ser aquele jogador que a gente conheceu. Não volta, pô. Talvez até pela ele nunca... idade, né, gente? É isso que eu super tô falando. natural, não né? é só a idade, não, Até Fernanda. a pessoa. É a quantidade de lesão claro, que ele teve na carreira. E mesmo assim também a gente já tá falando de um jogador que não é mais um menino. Exatamente. É isso que é o ponto. Aí ele vai colocar na balança. Pô, em 2026 o Neymar vai ter 33 anos. Ele é uma vaga. É o Neymar. Isso é indiscutível. Só que ele é o Neymar de 2025 ou ele é o Neymar de 2017? Porque quando a gente fala do Neymar, as pessoas falam do Neymar como se fosse o Neymar de 2020. O Neymar de 2019, de 2017, de 2018, que ele era de fato um dos melhores do mundo. Ele chega em 22, ele já não é mais o Neymar que a gente já esperava. Ele já não é mais o Neymar no auge e mesmo assim ele consegue decidir. 3 anos se passaram. E nesses 3 anos o Neymar não jogou futebol. O Neymar não jogou futebol. Por conta da lesão? Por conta da lesão. Mas mesmo quando ele tá voltando, gente, você olha o Neymar em campo hoje pelo Santos, você fala assim, esse cara é muito talentoso. Mas você não acredita que ele vai botar a bola debaixo e decidir jogo. Ele não faz isso. Quando ele fez isso? Ele fez isso uma vez contra o Flamengo. Juventude, talvez? E contra o Juventude, que é a pior defesa do campeonato. Disparadamente, pode pegar o número. Juventude tem quase 50 gols tomados no campeonato. Ele teve dificuldade contra o Mirassol. E dificuldade séria, assim. Vene, ele não conseguiu. O Neymar não jogou contra o Vasco. Pô. Verdade. Que é a equipe que tem uma defesa fraca também. Tu acha que o Neymar vai jogar contra a Espanha? Contra a França? Gente, é utopia. É isso que eu tô falando. O imaginário popular, ele não entra na cabeça do Ancelotti. O Ancelotti tem outra cabeça. Se esse cara não estiver bem, ele não vai jogar. É simples. Por exemplo, e eu acho que isso vale o recado para ele de uma maneira indireta, e eu espero que o Neymar fique incomodado com isso. Porque se ele não ficar incomodado, isso me preocupa muito mais. Se ele levar com naturalidade, é sinal que ele, entre aspas, não tá nem aí se ele vai estar servindo a seleção ou não na Copa do Mundo. Eu quero que ele fique muito incomodado. Eu quero que ele chegue no treinamento do Santos, nos jogos do Santos, e coma a bola para ele mostrar para o Ancelotti que ele está pronto. Porque, tecnicamente falando, ele é o nosso melhor jogador há muito tempo. O torcedor em casa que está nos assistindo precisa entender que a gente, quando critica o Neymar aqui, a gente não critica a parte técnica. Porque ele é craque, gente. Ele não precisa provar mais nada a ninguém com a bola nos pés. Agora, fisicamente falando, ele tem muito que provar.
Isso vale para a entrevista que ele deu recente, quando tinha um membro lá da comissão técnica de seleção, ele falou, não preciso provar mais nada para ninguém. Claro que precisa, Neymar. Se você não tivesse que provar, você estaria na lista convocado. Então eu espero que isso deixe o Neymar muito incomodado, porque se ele não ficar incomodado, é sinal que ele não está ligando tanto. Tem que mexer com brio. Tem que mexer com brio. Ele tem que falar assim, tu não me convocou não? Beleza. Agora eu vou pegar deixa aqui, comigo. eu vou focar, eu vou treinar todo dia, eu vou comer a bola, eu vou ser o melhor jogador do segundo turno do Campeonato Brasileiro, agora eu quero ver você não me convocar. É isso, cara. Foi um movimento importante para todo mundo. Pro Neymar, que tem coisas na vida que às vezes no momento a gente fala, mas é importante, né, para nossa carreira. Foi importante para a seleção brasileira. Uma outra camada que chegando perto da Copa ele pode ser um cara a ser convocado, sim. Mas e se não for? E se não tiver bem fisicamente? O Flamengo vive uma fase movimentada neste início de setembro de 2025. O clube, que sempre está em evidência no cenário esportivo brasileiro e internacional, viu seu nome circular com força nesta quarta-feira, 3 de setembro, em virtude de questões importantes envolvendo o elenco, a janela de transferências, valores de mercado e um julgamento relevante no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. O principal nome em destaque no momento é o atacante Pedro, que passou por um período de instabilidade, enfrentou críticas da torcida, mas parece estar reencontrando seu melhor momento. O jogador teve 9 participações diretas em gols nos últimos 11 jogos do Flamengo, sendo decisivo em momentos importantes e recuperando prestígio interno. Em função desse desempenho, a diretoria tomou a decisão de mantê-lo no elenco, mesmo diante de propostas milionárias do futebol do Catar. O clube Al Rayyan, treinado pelo português Bruno Lage, ex-Botafogo, formalizou uma oferta de cerca de 18 milhões de euros por Pedro. No entanto, a proposta foi imediatamente recusada pelo Flamengo, que não tem interesse em negociar o jogador neste momento. A janela de transferências para o futebol brasileiro se encerrou no dia 2 de setembro, mas no Catar ela segue aberta até o dia 15, o que ainda permite que clubes árabes tentem investidas até a metade do mês. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra considera Pedro uma peça essencial para o elenco, principalmente para as fases finais das competições nacionais e internacionais. O técnico Felipe Luiz, inclusive, tem valorizado a dedicação do jogador nos treinos e seu esforço para recuperar o prestígio junto à comissão técnica e ao torcedor. Essa nova fase de Pedro contrasta com o momento vivido no início do ano, quando o atacante chegou a ser cobrado publicamente e perdeu espaço no time titular. Houve, inclusive, rumores de que o atleta desejava sair do clube. A permanência de Pedro, no entanto, passa a ser tratada como prioridade interna, e ele se torna, aos olhos da diretoria, praticamente inegociável nesta reta decisiva da temporada. Além das questões relacionadas a Pedro, o Flamengo também está em evidência por conta de seu valor de mercado. Um estudo recente divulgado nesta quarta-feira mostrou que o elenco rubro-negro está avaliado em 201,1 milhões de euros, o que o coloca como um dos mais caros fora da Europa, e à frente de vários clubes do próprio continente europeu. O número impressiona e reforça o poderio financeiro e esportivo do Flamengo, que nos últimos anos investiu pesado em contratações e estrutura. O volante espanhol Saúl Ñíguez, um dos reforços internacionais do elenco, comentou em entrevista que o grupo atual do Flamengo tem capacidade para competir em alto nível em qualquer grande liga europeia. Segundo ele, a intensidade dos treinamentos, o estilo de jogo e o nível técnico dos atletas são comparáveis aos principais clubes da Espanha, Inglaterra e Alemanha. O estudo, que apontou o valor de 201,1 milhões de euros, leva em conta não apenas o custo de aquisição dos jogadores, mas também a valorização de mercado individual de cada um, conforme rendimento e projeção internacional. É um dado que reforça a força do Flamengo na América do Sul e mostra como o clube tem se tornado um ativo relevante no cenário internacional, especialmente à medida que se aproxima do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. A projeção internacional do clube, aliada ao alto valor de elenco, pode inclusive atrair novas propostas e investidores nos próximos meses. Enquanto isso, a janela de transferências fechou no Brasil com saldo negativo para o Flamengo em termos de entradas e saídas. O clube contratou 4 jogadores, mas perdeu 7, entre eles nomes importantes. Gerson foi vendido ao Zenit, da Rússia, em uma
negociação que rendeu mais de 15 milhões de euros. Matheus Gonçalves, por sua vez, foi para o Al Ahly, da Arábia Saudita, em uma negociação que pegou parte da torcida de surpresa, já que o jovem vinha sendo considerado uma das promessas do clube. Além deles, outros jogadores deixaram o elenco por empréstimo ou rescisão. A diretoria se manifestou após o encerramento da janela, informando que a reestruturação do elenco é parte de um planejamento que visa manter a competitividade e o equilíbrio financeiro, mesmo que isso implique em perdas pontuais. A estratégia do clube em relação a contratações tem sido cada vez mais criteriosa. Diferente de outras temporadas em que o Flamengo foi protagonista no mercado com grandes investimentos, em 2025 a diretoria optou por movimentações pontuais, privilegiando atletas com bom custo-benefício e que possam se adaptar rapidamente ao estilo de jogo de Filipe Luís. Apesar disso, há a consciência interna de que o elenco perdeu profundidade em algumas posições e que será necessário utilizar a base em determinadas situações. Nomes como Lohan, Victor Hugo e Werton devem ganhar mais minutos nos próximos compromissos. Outro tema que movimentou o noticiário do Flamengo nesta quarta-feira foi o julgamento do atacante Bruno Henrique. O jogador será julgado nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, pelo STJD, acusado de envolvimento em fraude esportiva. O Ministério Público do Distrito Federal apurou que Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante um jogo contra o Santos, ainda em novembro de 2023, supostamente para beneficiar apostadores envolvidos em esquemas de manipulação de resultados. A denúncia foi formalizada tanto na esfera desportiva quanto na civil, e o julgamento no STJD é o primeiro desdobramento prático do caso. Caso seja condenado, Bruno Henrique pode pegar uma suspensão pesada e se tornar desfalque para o Flamengo, em momentos decisivos da temporada. O clube, por ora, mantém cautela e aguarda o julgamento para tomar uma posição oficial. Internamente, a diretoria dá respaldo ao atleta, mas reconhece que, se confirmada a participação do jogador no esquema, a situação se tornará insustentável. Esse caso se soma a uma série de investigações recentes envolvendo atletas e apostas esportivas que têm mobilizado o futebol brasileiro como um todo. Ainda sobre o elenco, a diretoria do Flamengo está atenta ao mercado mesmo com a janela brasileira fechada. Como as janelas de outros países seguem abertas até meados de setembro, há a preocupação de que novos clubes possam tentar levar atletas rubro-negros com propostas de última hora. Pedro é o principal alvo no momento, mas outros jogadores, como Everton Cebolinha, David Luiz e Wesley, também despertam o interesse de clubes estrangeiros. A ideia é segurar o elenco até o fim da temporada, mas a diretoria não descarta movimentos pontuais se os valores forem considerados irrecusáveis. O técnico Filipe Luís tem lidado com esse cenário com serenidade. Ele tem contado com o apoio irrestrito do elenco e da diretoria, mesmo após momentos de instabilidade no início da temporada. O treinador vê no atual elenco um grupo competitivo e acredita que o Flamengo tem totais condições de disputar com força todas as competições restantes. O foco está no Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa a parte de cima da tabela, e na Copa Libertadores, competição que representa uma das principais metas do ano. Há ainda a expectativa em torno do desempenho do time no novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado em 2025 nos Estados Unidos. Fora de campo, o Flamengo segue com estabilidade financeira e crescimento nas receitas. O clube continua atraindo patrocinadores, firmando acordos comerciais e trabalhando para ampliar sua base de torcedores pagantes. O sócio-torcedor alcançou recentemente a marca de 140 mil membros ativos, o que representa uma das maiores bases do Brasil. A venda de camisas e produtos oficiais também segue em alta, reflexo direto da força da marca Flamengo e do momento positivo vivido pelo clube nas redes sociais e na mídia. Em relação ao novo estádio, o projeto segue avançando. A diretoria trabalha em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para viabilizar a construção de uma arena própria na região do gasômetro, com capacidade estimada para 70 mil pessoas. O custo total da obra pode ultrapassar os 3 bilhões de reais, mas o Flamengo planeja financiar parte do valor com naming rights, venda de camarotes antecipados e receitas futuras.
O estádio é tratado como prioridade estratégica, pois permitirá ao clube maior controle sobre bilheteria, eventos e operação, além de consolidar ainda mais sua independência em relação ao Maracanã. Enquanto isso, o elenco segue treinando no Ninho do Urubu em preparação para os próximos jogos. O Flamengo terá uma sequência decisiva nas próximas semanas, enfrentando adversários diretos no Campeonato Brasileiro e disputando as quartas de final da Libertadores. O técnico, Felipe Luiz, deverá manter a base titular, mas há possibilidade de rodízio em função do desgaste físico e da sequência pesada de partidas. Com Pedro em alta, Everton Ribeiro em boa fase e a zaga ganhando entrosamento com Léo Pereira e Fabrício Bruno, o time vai em busca de mais uma arrancada. Por fim, a atmosfera no clube é de foco total no desempenho esportivo. Apesar das movimentações externas, o grupo parece blindado e comprometido com os objetivos da temporada. A permanência de Pedro, a possível punição a Bruno Henrique, o valor elevado do elenco, o fechamento da janela e os planos do novo estádio são os assuntos que dominam o dia no noticiário rubro-negro.